salve, povo de Deus! Jackson Cipriano aqui na área de novo e mais uma vez eu vim fazer o quê? Trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Mas antes disso, eu quero começar te fazendo uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: você já se sentiu frustrado, decepcionado, sabe, desanimado quando você olha para o seu eu do passado, para a sua vida passada, especialmente quando você começou a caminhar com Jesus? E você compara com a sua vida hoje e parece que você nem se reconhece, sabe? Você olha para trás e fala, cara, eu tinha uma caminhada constante com Deus, uma vida de oração, isso, aquilo, e você olha para a sua vida hoje, parece que você está tão distante de ser aquela pessoa que você era. Se você está passando por isso, esse vídeo é para você. Mas antes disso, eu já quero pedir o de sempre, cara. Curte aqui, tá? Se inscreve no canal, vamos espalhar a mensagem de Jesus aqui, a mensagem é sem enrolação, beleza? Bora lá. É o seguinte, eu recebo muitas pessoas e essas pessoas constantemente elas me perguntam, você já passou por isso? Elas compartilham a história delas dizendo o seguinte, cara, eu olho meu passado e eu basicamente não me reconheço, sabe? Quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu era fervoroso, eu tinha uma vida de oração, de jejum, eu tinha muita comunhão com as pessoas, muita comunhão com a igreja e sabe, hoje eu olho pra mim, parece que eu tô mais sequidão, um deserto. Eu vou na igreja de forma quase que automática, religiosa, bateu o meu ponto ali, mas eu não sinto mais o que eu sentia. Mas as pessoas dizem, eu não tenho, sabe, eu tenho a sensação de que as coisas não vão voltar a ser mais como elas eram antes. Que as coisas nunca mais vão voltar no seu lugar. Quero começar dizendo para você, meditando na palavra do Senhor, eu entrei em um texto que eu tive uma experiência profunda com Deus. Eu estava lendo o texto de Êxodo capítulo 3, onde Deus chama Moisés naquela famosa passagem da sarça, onde Moisés ele vira e ele vê a sarça ardendo. A sarça ela era uma espécie de arbusto, uma planta. E quando Moisés vira essa sarça, ela tá o quê? Pegando fogo, certo? E, poxa, não é todo dia que a gente vê uma planta pegando fogo, totalmente em chama ali, sem ação humana ou da natureza, de forma sobrenatural. O que o interessante é que Moisés ele fala o seguinte, vou chegar mais perto e eu vou olhar essa visão maravilhosa, que a sarça pega fogo e se consome. Em outras palavras, Moisés ele não se espanta com a intensidade do fogo. Moisés ele não fica espantado pelo fato daquela planta estar pegando fogo de forma sobrenatural. Ele fica espantado com a continuidade, a sarça pega fogo, ela continua queimando, mas ela não para de queimar, ela não se consome, ela é contínua. E Deus falou ao meu coração que a vontade dele para mim e para a sua vida é que a gente não seja somente intenso, mas que acima de tudo nós sejamos contínuos na nossa caminhada com ele. Jackson, que palavra difícil, o que tem a ver uma coisa com a outra? Deixa eu te falar uma coisa. Em primeiro lugar, eu quero começar dizendo, sabe, eu não tô falando para você ser frio ou morno espiritualmente. Eu tô falando para você que ser intenso não é importante. Intenso na caminhada com Deus, tudo aquilo que você viveu no seu passado é muito importante sim. Nós precisamos ser fervorosos na oração, nós precisamos de visão, de fervor, de um coração em chamas pelo Senhor. Mas a intensidade sem a meu Deus, editor, me ajuda aqui. Eu não quero! A intensidade sem a continuidade, ela é morta, ela é inútil. Por quê? Porque quantas pessoas queimaram por Jesus, quantas pessoas foram cheias do Espírito Santo no nosso tempo e hoje nem estão mais na presença de Deus. As pessoas como Saul começaram muito bem e terminaram sem a presença de Deus. Então ser intenso e não ser contínuo é perda de tempo. A coisa acaba intenso sem ser contínuo não adianta de nada. Então eu quero dizer para você se acomodar espiritualmente. Não é para você deixar de querer viver aquilo que você viveu no passado, mas você precisa ser contínuo. E eu quero trazer uma reflexão que o Senhor também falou ao meu coração. A sua vida ela não vai ser intensa o tempo todo. Grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia tiveram momentos de ápice, momentos onde o ministério estava bombando, a vida com Deus estava lá em cima e depois estava passando por um deserto terrível. A sua vida não vai ser sempre de intensidade. O mesmo profeta Elias que fez cair fogo do céu, fez parar de chover por 3 anos ali, é o mesmo homem que se trancou numa caverna e queria a morte, não queria comer, não queria beber, não queria orar, não queria escutar a Deus. E por que você acha que eu e você não vamos passar por isso? Mas a questão é o seguinte, ele quer que você continue caminhando, assim como aquela sarça continuava queimando. Deus não quer que você pare.
Ah, Jackson, mas eu vou buscar sem ter vontade? Vai. Eu vou orar sem ter vontade? Vai. Jackson, mas muitas vezes eu chego diante de Deus e eu não tenho palavras. Ana também não tinha. E a Bíblia fala que o Senhor respondeu a sua oração. Cara, como Deus responde uma oração que você não conseguiu falar nada? É porque Ele responde o teu coração. Ele sabe da tua aflição, Ele sabe da tua angústia. Ele sabe da tua fraqueza espiritual, mas Ele ainda assim diz para você o que Ele disse para Elias: come e bebe, porque ainda é longa a sua caminhada. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando Deus ele vira para você e fala que ainda é longa a sua caminhada, não é um Deus que está sendo indiferente com a sua dor, mas é um Deus que não vai te deixar parar no meio do caminho. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele é fiel para terminar. Deus não vai deixar nenhuma obra inacabada. Ah, mas vai doer muito eu continuar fraco espiritualmente. Cara, vai do jeito que você está. Busque como você está, porque é uma promessa sobre você. Essa ideia de que as coisas não vão voltar a ser como elas eram antes é uma mentira de Satanás, porque existe uma promessa sobre você. Qual que é a promessa? Isaías 40. A Bíblia diz que os jovens, que são sinônimo de força, de vigor, de juventude, os jovens eles se cansarão, os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Há uma promessa de renovo sobre a sua vida e Deus te chamou aqui para ouvir isso. Eu oro pela sua vida nessa tarde. Aqui onde eu tô gravando agora é tarde. Eu não sei se você tá ouvindo à noite, de manhã, de madrugada. Mas o Deus que é atemporal, Ele tá alcançando a tua vida hoje. Tá trazendo renovo sobre você. E tá dizendo que Ele não vai deixar a obra inacabada na sua vida.